Graças a Deus, queridos, bom dia, amém, tudo bem aí? Coisa linda, né, ver crianças assim, sendo apresentadas. Eu fico olhando assim, falo, glória a Deus, que bom, que agora vai ser só os netos. É uma direta, tá, para os meus filhos. Eu não mando recado, não. Eu só falo para eles que eles precisam se casar primeiro. Não vem me arrumar neto agora, não. Casa primeiro, né? Importante lembrar isso, porque diz o pastor Deva que o óbvio precisa ser dito sempre. Então a gente tem que estar lembrando, né? Porque tem um povo aí que gosta de avançar um pouquinho, né? Mas, queridos, que maravilha, que bênção estarmos aqui nessa manhã. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa manhã. O pastor Deva passa a escala para a gente no início do mês. E eu vinha estudando, vinha orando, falando com o Senhor sobre uma palavra. E eu estava com a palavra no meu coração até quinta-feira. E aí, quinta-feira, eu acordei 3 e pouco da manhã e perdi o sono. E não foi uma perda de sono para orar, não. Eu estava preocupado. Levantei, com todo cuidado para não acordar a Sil, fui para o escritório trabalhar. Tinha umas renovações de seguro para fazer, fui fazendo. E quando eu estava fazendo as renovações do seguro, o Espírito Santo falou comigo. Falou, o que você está fazendo trabalhando essa hora? E aí ele me levou. E ele começou a falar comigo. E o que o Senhor falou comigo, eu quero falar com vocês. Porque aquela realidade que eu estava vivendo naquela madrugada, o Senhor falou para mim que não era só eu, não. Tem mais gente perdendo o sono de madrugada, preocupado. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. Texto bem conhecido. Mas o Evangelho, ele não é complicado, não. O Evangelho é um negócio simples. É que às vezes nós queremos rebruscar ele, enfeitar, criar algumas coisas para tentar enfeitar aquilo que é simples e direto. Mateus 11, 28 diz assim, Jesus falando: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Feche seus olhos, curva sua cabeça, Senhor Jesus, nessa manhã. Estamos na Tua presença, já adoramos ao Teu nome, já Te exaltamos, já Te enaltecemos com os nossos louvores. Pai querido, venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra aos corações aquilo que os Teus filhos precisam ouvir nessa manhã. Aquilo que é o propósito para o qual Tu tens enviado essa palavra. Faze-a chegar aos corações e Espírito Santo esclareça. Lança luz nos corações dos Teus filhos, para que eles compreendam a Tua palavra e a Tua vontade na vida de cada um. E assim eu oro. Amém. Queridos, o texto de Jesus é muito claro. Se você apenas lesse ele, você não precisa ter uma capacidade muito grande de interpretação para você entender o que ele quer dizer. Com quem que Jesus está falando? O texto diz que Jesus fala com quem? Com quem está cansado e quem está sobrecarregado. E ele faz um convite. É para ir até ele e que ele vai aliviar. Ponto. Poderia descer e ir embora. E você também. Se você está cansado, se você está se sentindo sobrecarregado,
você tem que ir a quem? A Jesus. O que Jesus vai fazer? Vai te aliviar. Se você acreditou nisso, pronto, encerra a mensagem. Mas eu quero falar mais um pouquinho com você sobre esse assunto. O desejo de Jesus Cristo é que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade. E o desejo de Jesus é maior do que o seu. Talvez você fale, mas como assim, pastor? Jesus deseja mais do que você pare de caminhar cansado, sobrecarregado, que você fique nesse meio dessa tempestade. Jesus não quer que você fique assim. Mas nós vivemos num mundo onde nós somos sobrecarregados todos os dias. Estamos cansados. Então, estamos ocupados. Estamos na correria, né? Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem, eu falei, eu não posso te atender essa semana. O senhor está na correria? Eu falei, não estou na correria não, eu estou com a minha agenda ocupada. Então, eu não vou poder tratar desse assunto com você essa semana. Porque a gente tende a falar, eu estou na correria. E o que é correria? Correria é caos. Correria é um trem todo desorganizado. E todas as vezes que nós declaramos isso, que estamos na correria, é que nós estamos desorganizados. É importante nós entendermos aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos. Às vezes nós entramos, porque virou um jargão do nosso tempo. Estou na correria. Às vezes a pessoa pega e fala, pastor, eu preciso falar com o senhor. Mas o senhor está na correria. Eu falei, não, filho. Vamos marcar, eu vou te atender, nós vamos conversar. Às vezes a gente não tem tempo para a esposa, para os filhos, não temos tempo para nada, porque nós estamos nessa ocupação. Nós não temos um momento de descanso, de paz. Vivemos um tempo de desesperada agitação, parece que está tudo atrasado. Quem aqui sai de casa no trânsito por volta ali de 6h45, 10 para 7, 7 horas, depois por volta de 11 horas, à tardezinha 5 horas, de 5 horas para frente, parece que está todo mundo atrasado. Às vezes quando alguém buzina para mim, passando assim, eu falo assim, é conhecido o seu? Eu falei, não, ele deve estar correndo para ir para o banheiro, deve estar desesperado, precisa ir no banheiro. Porque esse desespero todo numa cidade igual a Sinop, só pode estar precisando ir no banheiro, e aí precisa chegar logo e o povo fica atrasando ele no trânsito. Gente, vocês já repararam isso? Vocês já repararam no trânsito? Está todo mundo atrasado? A pessoa passa por você, assim, você toma susto toda hora, passa um motoqueiro por aqui, aí daqui a pouco entra agora surgiu umas bicicletas elétricas aí, que não ensinaram para esse povo que eles têm que andar na mão, e aí daqui a pouco você dá de cara com um vindo de encontro você, e você fica assim, Jesus, não deixa ele vir aqui não, porque eu não tenho para onde ir agora, o que eu faço? Você fica ali orando, porque o camarada vem de frente com você, e você não sabe o que você vai fazer, como é que você vai fazer? Aí você olha lá, é um guri, é uma criança, geralmente umas crianças bonitas, bem cuidadas, andando naquele trem daquele jeito, arriscando a vida. Você fala, meu Deus, é o desespero do dia a dia, querido. E quando para? E quando você vai parar? Você quer parar? Aí você fica com crise de consciência, falando, não posso parar, porque se eu parar eu perco tempo. E aí tempo é dinheiro. E quem que em sã consciência quer perder dinheiro? E aí eu acalmo a minha consciência. Eu acalmo a minha consciência. Eu falo assim, eu tenho que estar ocupado, eu tenho que estar na correria, eu tenho que estar fazendo, eu não posso parar, eu não posso descansar, porque eu estou na correria, e se eu parar eu perco tempo e eu perco dinheiro. E aí o que acontece? Ter uma profissão só já não basta. Você tem que ter 2, 3 fontes de renda. Por quê? Porque se uma falhar, ou se uma entrar em crise, eu tenho outra para suprir. Porque eu sou uma pessoa responsável e eu tenho que cuidar da minha família. Olha que argumento bacana. Eu estou sendo prudente, eu estou sendo cuidadoso. E aí nós vamos nos tornando pessoas ansiosas, estressadas, nervosas, impacientes.
né? Impaciente. Nossa, e aí estamos adoecendo, e estamos morrendo, e morrendo cada vez mais cedo. Doenças que antigamente só atingiam pessoas acima de 60 anos, hoje estão nos jovens, Você vê jovem com 20 anos aí, às vezes até menos, estressado, ansioso, com depressão. Mas como assim, gente? Como que um jovem de 20 anos está com depressão? Às vezes até menos. Existem psicólogos hoje especialistas em atender adolescentes que estão depressivos, que estão ansiosos. O que ele tem que... Ele não paga nem a luz do quarto dele para dormir. O pai tem que chegar lá e, filho, apaga essa luz aí para você dormir. E aí está ansioso. Está ansioso com o quê? Nos submetemos, querido, diariamente, excesso de informação. Trabalhamos cada vez mais. E isso está aumentando. Você deve conhecer alguém ou deve ser essa pessoa que acontece com você, que aconteceu comigo quinta-feira de madrugada. Perde o sono, insônia, não consegue dormir, parece que o olho seca. O olho abre assim, ó, e seca o olho, você não consegue fechar. Fala assim, não, eu preciso dormir, não dorme, parece que o olho não quer fechar, né? É assustador. Isso é resultado de uma vida agitada, ansioso. Meu Deus, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Eu fico preocupado com o que vai acontecer amanhã, eu fico preocupado com o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês. Eu já vi gente preocupada com o que vai ser do filho dele, que ele está apresentando aqui, como que vai ser a adolescência desse filho. Ele já está preocupado. Meu Deus, se o mundo hoje está assim, imagina daqui 10 anos, 15 anos, quando meu filho for adolescente. O que vai ser do meu filho? Ele já começa a sofrer agora. Ansiedade. A pessoa fala, meu Deus, como que vai ser o final do ano, se no meio do ano está tendo tudo isso? O que vai acontecer lá? Ansiedade. Irritabilidade, a pessoa é irritada, qualquer coisinha faz ele explodir, qualquer coisa. Cansaço constante, a pessoa não tem disposição, não tem ânimo. Isso tudo são resultados, desânimo, é desanimado. E você quer ficar mais desanimado, continua olhando as notícias. Quanto mais você olhar notícia, mais desanimado você vai ficar. Quanto mais você ficar atualizado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você vai ficar mais desanimado. Você quer continuar desanimado? Continua olhando. As redes sociais, as notícias são perfeitas para isso. E o algoritmo te ajuda, porque se você gosta de desgraça, vai aparecer cada dia mais no seu feed desgraça. Se você gosta de olhar a corrupção, vai aparecer mais no seu feed corrupção. Se você gosta de ver homem matando mulher, vai aparecer mais no seu feed homem matando mulher. Se você gosta de ver criança sofrendo violência, vai aparecer. O algoritmo entende que você viu aquele vídeo até o final, ele viu que você gosta daquilo, então ele começa a mandar mais coisa para você. E você daqui a pouco você vai assim, esse mundo está perdido mesmo, não tem mais solução. Experimenta começar a seguir alguns pastores bons, começa a olhar alguns vídeos. A IBN Família está fazendo uns cortes, está colocando lá. Experimenta assistir até o final. O algoritmo vai entender que você gosta disso. Ele vai começar a te dar coisas boas para você ouvir. Porque tem coisas boas acontecendo no mundo. Não tem coisas ruins somente. Mas nós precisamos saber isso. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? Coloca na tela para mim, por gentileza, Salmo 127, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Eu tenho um tio, ele tem 80 anos. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, em Rondônia. A igreja dele tem em torno de 15 mil crentes.
Eu fiz umas visitas para ele esses tempos e eu falei para ele, antes de ir, falei: tio, eu quero um tempo de mesa com o senhor porque eu quero entender isso. Como é que o senhor faz isso? E, para minha surpresa, ele falou: pode vir que eu tenho tempo. Eu falei: mas peraí, o camarada lidera 15 mil crentes, não sei quantas igrejas. Ele tem igreja também na Bolívia e na Espanha. E ele não falou nem para agendar. Cheguei lá. Ele já me chamou, sentou comigo e já começamos a conversar. O versículo da vida dele é esse aí. Vamos ver o que está escrito? Inútil vos será levantar de madrugada. Levantar de madrugada. Fala alguma coisa com você aí? Repousar à tarde. Não consigo dormir cedo. Comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados reludar enquanto? Isso não é um convite para ociosidade nem para preguiça, tá? Isso é uma declaração de que Deus cuida de nós, que nós não precisamos entrar em desespero. É isso. Ele dá aos seus amados o sono. É um descanso que é intrínseco aos filhos de Deus. Isso é um descanso exclusivo aos filhos de Deus, aos seus santos, aos seus herdeiros, aos seus amados. Sabe, queridos, olha bem, tem um texto na Bíblia que eu acho que é fantástico, que está lá em Atos. Pedro estava preso. Está lá em Atos 12, versículos 6 e 7. Deixa eu contextualizar para vocês. Herodes pegou e mandou matar Tiago a fio da espada. Matou. Foi lá, prendeu Pedro. Levou para a cadeia. E estava só esperando a hora de matar Pedro. Pedro ia ser morto também. O projeto de Herodes, porque ele viu, quando ele matou Tiago, os judeus gostaram. Ele falou: então vamos pegar o líder agora. Vamos levar o líder da igreja, que é Pedro. Vamos prender ele. Passou a Páscoa, nós matamos Pedro também. Pedro estava esperando para ser morto. O que ele estava fazendo? O que está escrito no texto? Ele estava fazendo o quê? Fala comigo. Ele estava fazendo o quê? Dormindo entre dois soldados. Ele estava acorrentado a dois soldados. E ele fez o quê? Ele foi dormir. Isso não fala algo com você? Querido, nós precisamos entender que Deus, Ele faz assim. Ele dá o sono. Ele dá o sono para quem confia nele. Ah, pastor, mas eu estou estressado. Deve estar mesmo. E o estresse é algo que mexe com todos os nossos hormônios, mexe com a nossa fisiologia, mexe com o nosso cortisol, adrenalina, noradrenalina. E para que existe isso, esses hormônios? Esses hormônios, eles existem no nosso organismo e eles são ativados quando nós estamos em perigo, quando nós estamos sentindo que tem algo ruim para acontecer. Quando alguma coisa acontece, a nossa adrenalina sobe, nós ficamos mais alertas, nós ficamos mais despertos, porque nós precisamos nos proteger. Só que isso não é para ser 24 horas por dia, 7 dias por semana e o ano inteiro. Isso é alguns momentos, são situações, são reações que Deus colocou no nosso organismo para nossa proteção. Só que nesse momento agora nós estamos vivendo disso como? Nós estamos vivendo o tempo inteiro dessa forma. O celular apitou, o coração dispara, deve ser uma mensagem ruim. Alguém deve ter acidentado. Alguma coisa ruim. Você não olha o celular e fala assim: deve ser um convite para comer uma carne lá na casa do Eloy. Eu não recebi. Você recebeu, pastor? Eu também não recebi, não. Aí você fica pensando que é coisa ruim. E isso esse estado de alerta constante, sabe o que causa?
hipertensão. A pessoa fica com o quê? Com a sua pressão alta o tempo inteiro. As pessoas estão hipertensas. As pessoas estão desenvolvendo diabetes. As pessoas estão infartando. Gente, você ouça assim, a pessoa fala assim, nossa, um jovem ali infartou. Aí o pessoal fala assim, foi a vacina do Covid. Pode ser, não vou descartar. Mas qual é a vida que ele está levando? Qual o estado de alerta que ele está fazendo durante todo o dia da vida dele? AVC. Gente, AVC em jovens, pessoas novas, pessoas saudáveis. Você vê aí, pessoas novas, gente, pessoas novas. Aí você vai falar, não, ele era sedentário. Não era sedentário, não. A pessoa praticava esporte, cuidava da alimentação, daí a pouco, puf. A emoção, o emocional, depressão. Quantas pessoas nós conhecemos que estão lutando contra a depressão? O que é? Isso é resultado. E aí as doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, arritmia, doenças metabólicas, diabetes tipo 2, obesidade. Obesidade é uma doença. E eu posso falar sobre isso porque eu sou obeso. Né? É uma doença. Eu estou com um peso controlado, mas eu sou obeso, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que cuidar disso constantemente. Mas a obesidade é uma doença, é resultado também. Doenças emocionais, ansiedade, tem um nome aqui, é burnout, eu não sei como é que pronuncia. Como é que pronuncia? Burnout, estranha aí. Sabe o que é? O seu organismo entra em modo que você não consegue fazer mais nada, você é exaustão extrema, né? Depressão, doenças imunológicas. Quanto mais você fica preocupado, quanto mais você fica ansioso, a sua ansiedade vai baixando, a sua imunidade vai baixando. A imunidade baixou, sabe o que acontece? As doenças vêm, inflamações crônicas. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando, talvez isso aí está acontecendo com você. E eu imagino que sim. Você sabe quantas pessoas morrem por doenças relacionadas ao trabalho? Por conta disso tudo, hoje no mundo, em torno de 740 mil pessoas morrem por ano. Você sabe quanto que essas doenças que eu falei aqui correspondem às mortes das pessoas hoje no mundo? Em torno de 75%, estatística agora de 2025. 75%. Em 1970 era 45%. Aumentou, o povo está morrendo. Enquanto nós estamos nesse culto, mais de 160 pessoas já morreram por conta dessas doenças no mundo. 160 pessoas. É quase esse tanto de gente que está aqui, acho que um pouquinho menos. Por conta disso. Jovens com 29 a 39 anos, com ansiedade, depressão e infarto. Tudo isso por falta de quê? Por falta de descanso, por viver na correria, por achar que quem tem que resolver os seus problemas é você. São situações que é o homem e a mulher que tem que resolver. E nós achamos que somos nós que temos que resolver todos os problemas do mundo. Não, não somos nós. Por acharmos que nós não podemos parar, que nós não podemos descansar. Eu estou me esforçando para aprender com o pastor Deva, para parar um dia. Parou. Para mim assim, eu sempre falo lá em casa. Porque eu trabalho na empresa de segunda a sexta. Sábado e domingo sempre tem compromisso na igreja, tem algumas coisas. E aí vai emendando o trem. Por isso que de vez em quando vocês veem aí o pastor Enos viajou, saiu uns dias, não é muito não, uns 3, 4 dias, e eu gosto de dirigir, e eu vou lá para Rondônia, para casa da minha mãe, e lá eu fico lá, entendeu? Fico lá uns 3, 4 dias lá com ela lá e tal, e aí dou uma parada. Mas você precisa parar. Mas pastor, eu não posso parar, porque a Bíblia manda trabalhar, Vamos ver o que está escrito lá em Gênesis 2, 2 e 3, olha o que Deus fala.
E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, Ele fez o quê? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Deus cansa? Sim ou não? Tem um povo aí que acha que cansa. Deus cansa, sim ou não? Então por que Ele descansou? Para nos dar o exemplo. Olha o que Ele diz lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará. Quantos dias? 6. Você vai trabalhar 6 dias. E fará toda a sua obra. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1 dia. Você precisa descansar. Deus falou para você descansar. Descansar é parar. Descansar é você não fazer nada. Eu estou tentando aprender a pescar e eu entendi por que quem vai para a beira do rio descansa. Sabe por quê? Porque você fica ali prestando atenção na linha, na água, no peixe, se ele vai puxar ou não. Você não consegue pensar em mais nada, querido. Você esquece tudo. Você não consegue pensar em boleto, você não consegue pensar em nada mais. É ali, é concentração total. Esse dia eu estava conversando com o pastor Deus, eu falei assim, agora eu entendi. Agora eu entendi, porque você não pensa em nada, não. Você está ali ligado. Como que você tem que prestar. Gente, olha, é uma ciência que exige muito do intelecto da gente. Você tem que aprender a olhar até a correnteza, a velocidade da correnteza, para você ajeitar a isca para ir na velocidade da correnteza. Você está brincando, gente? E aí diz que se a velocidade da isca for maior do que a velocidade da água, é que o peixe já está nela e você não sentiu. Que é isso? Aí como é que você pensa em outra coisa? Você não pensa, aí você está concentrado, aí você descansa. Porque você está pensando em outra coisa, você tira tudo aquilo que te deixa estressado da sua mente, e aí você consegue descansar. Deus nos ensinou isso. Descansa para um dia. Para, queridos. Eu fui criado dentro da Assembleia de Deus, e o domingo eu fui criado, que era o dia do Senhor. No domingo você não trabalhava, você não fazia nada. Existia até uma musiquinha da escola dominical que falava assim, Wellington, quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Eles apelavam, pastor Deus. Estava lá. Essa é a nossa escola dominical, quem não vem dessa escola e tal, com certeza está doente. Aí coloca lá, se estava doente ou estava trabalhando, mas quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Então quer dizer, eu cresci aprendendo assim, que o domingo era o dia do Senhor. Então a gente levantava cedo, ia para a escola dominical, chegava na escola dominical. Quando terminava a escola dominical, a gente já sabia quem faltou em cada classe. O que a gente fazia? A gente saía da escola dominical para visitar as pessoas que não vieram, para saber o que aconteceu. Aí visitava essa pessoa, orava com ela e tal, e convidava ela para ir para o culto à noite. Ia para casa, almoçava, quando era à tarde tinha o quê? Evangelismo. Evangelismo. Quem não tinha ensaio na igreja tinha evangelismo. A gente saía para convidar as pessoas para vir para a igreja. E à noite culto. Então o domingo era totalmente dedicado ao Senhor. Eu aprendi isso, cresci assim. E a semana começa quando? Me responda. No domingo, a semana está começando hoje, a semana não começa amanhã. A sua semana começa adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, se alegrando na presença dEle, como o pastor Anderson falou agora há pouco. Esse é o dia que o Senhor nos deu, é o dia para nós nos alegrarmos. Então quando você começa a semana na presença do Senhor, adorando ao Senhor, a continuidade da sua semana vai ser bênção.
A continuidade da sua semana vai ser algo extraordinário. Você já não vai entrar com aquela ansiedade, com aquele estresse. Nossa, amanhã é dia difícil. Não, amanhã não é dia difícil, porque hoje você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? E Deus quer o que? Deus nos promete descanso, queridos. Deus promete descanso para a nossa alma. O Salmo 23, versículos 2 e 3 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma. O que é? Ele traz refrigério para a minha alma, para os meus sentimentos, águas tranquilas, queridos. Não é água, não é corredeira, não é cachoeira, não, é água tranquila. A água tranquila te acalma, te faz ficar mais sereno, te faz ficar mais meditativo. É para isso, água tranquila. Quem faz isso conosco? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor que faz isso conosco. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. É o que o Senhor faz. Quem cuida de você é o Senhor. Se você não está tendo, se você está tendo problema para dormir, tem alguma coisa que não está certo. Nós precisamos colocar no Senhor isso, porque é Ele que acalma a nossa alma, é Ele que acalma os nossos sentimentos. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Perfeita paz, o Senhor vai conservar. O que isso quer dizer, pastor? É que a sua paz, ela não vai ir, vai voltar, não. Ela vai permanecer em você, uma paz perfeita. Por quê? Porque o seu propósito é firme, porque você confia no Senhor. Se você confia no Senhor, você não fica oscilando de um lado para o outro. Será que é isso que vai dar certo? Será que é aquilo que vai dar certo? Não, o seu propósito é firme, porque você sabe em quem você crê, você sabe em quem você põe a sua confiança, você sabe quem cuida de você. Mas eu estou cansado. E aí o Senhor manda te dizer, Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você está sentindo assim nessa manhã: eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor, eu não consigo nem erguer meu braço na hora de adorar. Não é que você não tem força no braço, é que você não tem mais aquele vigor, porque você acha que você não tem motivo. E aí o texto diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, vai acontecer o quê? Renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. Aquele que espera no Senhor, as suas forças são renovadas, ele vai trabalhando, ele vai caminhando, ele vai lutando, ele vai vencendo, e a cada dia suas forças vão sendo renovadas. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque a sua esperança está no Senhor. A sua esperança. Deus traz para nós descanso, queridos. Deus nos dá descanso em meio às lutas. Você está enfrentando uma luta aí grande. Talvez a sua luta, a sua guerra seja financeira. Talvez você está com dificuldade de honrar os seus compromissos. Talvez você esteja endividado. Alguma coisa aconteceu errada. Lá deu errado uma programação que você fez e agora você está no meio dessa situação. Talvez a sua luta seja na família. Você não consegue se entender com a sua esposa. A esposa não consegue se entender com o marido. Os filhos começaram a crescer e aí vocês também não conseguem se entender. Você não consegue entender essa geração que está chegando aí, e os seus filhos também não conseguem entender você.
Aí lá no trabalho, o trem está esquisito lá no trabalho também. E você está no meio dessa guerra, nessa luta. Aí o Senhor, Ele te dá descanso. Salmo 46, 1. O Senhor fala assim para você: que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente no meio das tribulações. O Senhor está com você. Você não está sozinho. Existe um Deus que está cuidando de você. E o Senhor fala assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O que nós temos que fazer no meio da tribulação? Se aquieta e deixa Deus agir, deixa Deus cuidar, não fica desesperado não. O Senhor quer trazer descanso para a sua alma no meio dessas lutas. Isaías 41, 10 diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus, eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Oh, querido, você está no meio de uma tribulação, você está no meio de uma luta, de uma guerra, de uma dificuldade. O seu coração está apertado, você não vê saída. O Senhor manda te dizer nessa manhã que Ele vai te segurar pela sua mão. Ele vai se segurar, Ele vai te sustentar, e você não vai cair, você não vai perecer, a sua família não vai ser destruída, você não vai ser despejado, o banco não vai tomar o seu carro. Deus vai prover algo, porque Ele está cuidando de você. Deposita sua confiança nele e descansa. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é que cuida de vocês. Quem cuida de você é o Senhor, não é você não. Para de achar que é você que cuida, que é você que resolve, que é você que decide. Não, não é você não. Mas pastor, está tão difícil. Você não está tentando até agora do seu jeito e você só está ficando doente? Você não está tentando, você não tentou até hoje do seu jeito? Você não está aí ansioso, depressivo, irritado, nervoso, estressado? Nessa manhã o Senhor te convida. O Senhor te convida a você mudar isso. Muda isso. O texto de Jesus diz assim, lá de Mateus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Descanso. Jesus está te ensinando aqui, Ele quer te ensinar 3 coisas pelo menos. Alívio, é alívio. O alívio vem só em Jesus. Ah, querido, quando nós entendemos isso, e nós precisamos estar nos alimentando diariamente, porque não é fácil mesmo. Ah, pastor, o senhor sabe que não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu falo para vocês, eu testemunhei aqui agora. Num momento, acabou meu sono, eu falei: meu Deus, eu preciso trabalhar. Mas o Senhor falou: não sou eu não. Não é você não. Não é você que resolve não. Não é você não. Não é você. Não é a sua inteligência, não é as suas horas de trabalho, não é a sua capacidade, não é a sua formação, não é a sua experiência. O Senhor quer te trazer alívio. O Senhor quer te trazer paz, quer te trazer tranquilidade. Ele quer te dar descanso. Pega esse fardo pesado, que está te fazendo andar às vezes até encurvado. Pega esse fardo, entrega para Jesus e pega o dele. Porque o texto diz que o dele é leve, é suave, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Para de andar carregado, pesado. Para de falar que está pesado, que está difícil. Não. Entrega essa dificuldade, entrega esse peso para Jesus. Aprenda com Ele. Ele fala: aprenda de mim, aprenda comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. Caminhe, querido, caminhe.
Deixa tudo, entrega tudo na cruz. Coloca tudo no pé da cruz. Sabe? Chora na presença dEle. Chora na presença dEle. Chora. Fala, Senhor, está aqui, ó, não dou conta. Senhor, está aqui, ó. Está aqui isso aqui. Essa preocupação aqui, está aqui, está na tua mão. Vai lá, cuida. Meu filho, eu não sei onde ele está na tua mão, cuida dele, Senhor. A minha empresa está na tua mão. A economia do país está A, está B, não importa. Eu estou nas tuas mãos, tu cuida. Tu cuida. Toma esse fardo pesado para ti, me dá o seu, que é leve. Sabe, queridos? Eu estava preocupado. Quem convive comigo sabe. Eu procuro ser uma fortaleza. Assim, os meus filhos não podem me ver titubeante. Eu falo, pastor, se eu balançar, eles caem. Eu sou o homem da casa, eu sou o forte. Como assim eu gosto de falar, eu sou o tudão. O Senhor falou comigo, deixa na minha mão. E sexta-feira à tarde, eu fui olhar a produção da corretora desse mês. Nós tivemos, já, não acabou o mês, o melhor mês de junho da nossa história. 24 horas. Sabe, queridos, a gente é humano. Às vezes a gente vacila assim. A gente vacila. A gente tem momentos também, nós não somos super-homens, o pastor gosta de falar isso, nós não somos perfeitos. Só que o Senhor é tão bom, que quando a gente verdadeiramente, a gente coloca na mão dEle, Ele cuida. Você coloca na mão dEle, Ele cuida. Ele cuida, querido. Larga esse fardo. Larga esse fardo pesado hoje. Entrega para o Senhor Jesus. Entrega para o Senhor Jesus. O que está roubando a tua paz? O quê? O que está roubando a tua paz? O que está te impedindo de descansar? O que é? Pensa aí. O que você precisa entregar para o Senhor nessa manhã, que não é seu, para que Ele cuide de você? O que é? O que você está precisando entregar para Ele? Entrega para Ele. Entrega para Ele. Não fica com essas preocupações, não. Ele tem descanso para você. O Senhor tem descanso para você. O Senhor tem paz para você. O Senhor tem sono tranquilo para você. Mas o que o Senhor quer que você pense nessa manhã? O que é que está? O que está mexendo? O que está me causando inquietude? O que está te incomodando que às vezes você não tem coragem de falar para ninguém? Mas o resultado está vindo na sua forma de agir, no seu organismo,
Talvez está estourando espinha, estourando infecção, dor no estômago, queimação no estômago, pressão está subindo. Você se irrita com a criança por nada, né? Você está irritado, você olha assim e fala, meu Deus, não tem paciência. No trânsito o camarada te fecha, você quer ir atrás dele. O que é que você está carregando que não é seu? Qual que é o peso? Qual que é o peso? Palavra do Senhor nessa manhã, para você. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Porque tudo aqueles efeitos de coisas que nós temos, que eu falei para vocês, dos hormônios, é porque a gente se sente ameaçado. A gente acha que alguma coisa ruim vai acontecer. E nós esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso. Na hora de dificuldade, a gente acha que a gente tem um Deus todo-poderoso. A gente acha que a gente não pode. A gente acha, às vezes, a gente comete o pecado de achar que Deus esqueceu de nós. Não, Ele não esqueceu de você, não. Foi por isso que Ele me mandou aqui nessa manhã falar com você. E eu tenho certeza que Deus falou com você. Porque não era só eu que estava passando por isso. Talvez você também está preocupado com a conta que você tem que pagar, com algo que você precisa resolver amanhã. Não, esquece isso. Entrega. Jesus falou que larga esse fardo pesado e pega o meu, que é leve. É o meu fardo que é leve. É o meu jugo que é suave. Eu vou caminhar desse jeito. Você vai caminhar erguido. Você vai caminhar de peito aberto. Não cabe para você, como herdeiro de Deus, como filho de Deus, andar de cabeça baixa por conta de problemas, por conta de situações. Ah, pastor, mas eu vou me tornar um irresponsável. Não, você não é irresponsável. Você precisa confiar no Deus que pode todas as coisas, no Deus que resolve. E o Senhor quer resolver.